E basicamente é o seguinte, eu vou cortar essas partes, né? Eu tinha alguns assuntos para falar sobre o YouTube. E tô gravando isso aqui só para dizer que eu comecei alguma coisa, porque senão eu vou passar mais um mês sem botar porra nenhuma, porque tô esperando o melhor momento, porque não tem uma câmera, que não sei o quê, enfim. E eu fazendo até meio zoado aqui, depois eu posto os pedaços. Enfim, eu tenho o Substack agora, né? Que é uma rede social nova, que ele é como se fosse um. Às vezes o pessoal ia dar uma viajada lá, o pessoal escreve de uma maneira muito florida e tal, muito poética, não sei o quê. Mas é interessante botar os pensamentos lá, que são legais. E eu botei algo sobre como a gente se perde quando a gente chega nos 20, 21 anos, que eu tô falando gente em relação a pessoas que não nasceram com muito dinheiro e tal, que não tem pai cheio da grana, assim, diretão, que não teve um pai presente, pô, gente comum, assim, do Brasil. Que essas pessoas, elas nascem e algumas delas despertam uma parada que é de ambição de ter alguma coisa, de ajudar a mãe, ou sei lá, ter grana pra viver bem, porque essa é a percepção que a gente tem, porque a gente é fudido a vida toda, né? E eu tô olhando pra cá porque eu tô trabalhando, no caso. E é o seguinte, eu tava pensando sobre isso, e, cara, quando eu tinha uns. Eu acho que tem muita gente que vai se identificar com isso, que é quando você é um cara comum, assim, e tu fala, pô, mano, eu tenho um potencial muito grande, as pessoas sabem que eu sou um pouco inteligente e tal. As pessoas replicam isso, que eu sou um pouco inteligente. O que eu faço para mostrar essa inteligência, desenrolar, criar uma parada? Eu tava vendo aqui agora um Instagram que eu tinha criado há muito tempo atrás, 2020, 5 anos atrás, que era sobre reflexões e tal. E eu simplesmente parei. Eu lembro que na época tinha um cara que até do Estoico, Diário, se eu não me engano. A gente trocou uma ideia, a gente se seguiu, ele tinha acabado de começar a página dele, já tinha um design bem pronto, eu ainda não, era um design meio viajado. Mas ele continuou fazendo, continuou melhorando, e hoje a página dele, sei lá, deve ter uns 500, 300 mil de seguidores, e eu tô lá com 20 seguidores porque eu parei. Mas parei pelas distrações que aconteceram, as distrações, de certa forma também um pouco de preguiça, porque quando tu é uma pessoa que pensa em muitas coisas, tipo, o tempo todo tá pensando em coisas, e coisas, coisas, e coisas, o que que eu vou fazer? Ah, eu acho que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tu acaba tendo tanta coisa para te pensar sobre, para tu fazer, para tu estudar, e dentro disso tem vários outros subnichos e tal, que tu não faz nada, entendeu? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui com uma má qualidade, por causa que eu tô da webcam direto do computador, sem nada muito, porque eu tenho que postar alguma coisa, né? Porque senão, se eu não botar essas coisas pra fora, vai ser uma merda na minha cabeça. Porque eu vou ficar pensando em como. Eu nunca vou começar. A gente nunca começa nada muito totalmente preparado. Eu vi uma frase, não sei se foi no TikTok, se foi no próprio Substack, que diz o seguinte: quando tu tá preparado pra fazer algo, significa que já passou a hora, tá ligado? Aí, caralho, mano, verdade, né? Tipo, já passou a hora de tu ter feito aquilo, porque o ideal é tu fazer quando tu não tá preparado pra nada, né? Por exemplo, eu tô sem câmera, tô sem nada, eu não sei editar vídeo direito, você só cortar e botar os meus efeitos aí do CapCut, que eu nem sei como é que eu vou fazer isso aí, mas, enfim, eu vou estar postando esse vídeo de uma forma bem para começar, tá ligado? Porque eu vi também um vídeo de um cara que hoje ele fala sobre o conteúdo na Suíça, mas há uns 2 anos atrás eu encontrei o vídeo dele ele falando sobre ser dev no exterior, sobre ser desenvolvedor, né? E aí eu fiquei, nossa, que foda e tal. Mas na época eu tava no subemprego. E esse subemprego, ele vem muito do que seria o título desse vídeo, né? Seria como você se perde depois dos seus 20 anos, assim.
Porque quando a gente tem 17, 18, a gente tem, pô, a gente olha as pessoas do nosso lado, a gente fala, ah, eu sou um idiota e tal. Eu sei que eu vou fazer dinheiro assim, 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 eu sei como é que faz. Tipo, sabe como é que faz. Mas tu não continua quando tu vê que o processo é demorado, entendeu? Que é o meu caso. Então, tipo assim, pois é. Quando eu tinha 19 anos, que eu acho que foi a época que eu me senti assim, bonito, assim, poderoso, tá ligado? Minha comunicação tava absurda. Qualquer lugar que eu chegava, eu, porra, já desenrolava todo mundo, no sentido de trocar ideia, de juntar a galera e tal. Eu não senti, tipo assim, eu não senti aquela pressão, tá ligado? Eu não sentia pressão, mano. Então, ali eu tava, pô, no auge da minha poder pessoal, assim, eu acho. Só que depois eu tive uma crise depressiva em 2022, porque eu não conseguia arranjar emprego, mano. E a minha mãe trabalhava e tal, eu ficava tipo, caralho, mano, preciso arranjar emprego. Tem um monte de gente que eu julgo mais burra do que eu e tal, não sei o quê. Só que, cara, no final, as pessoas mais burras, elas conseguem as paradas porque muitas vezes eles fingem que são inteligentes e alguns acabam se tornando inteligentes. E a pessoa que se julga inteligente fica tipo, tá, que a gente se perde. Eu tava no auge, assim, do meu poder pessoal. Tipo, hoje em dia eu tô ó, gordinho e tal. Não gosto muito disso, mas tô indo pra academia. Não com tanta frequência, mas eu vou começar a voltar. Eu tava, tipo, mano, eu chegava em qualquer lugar, trocava ideia com todo mundo, sentava, conversava e trocava ideia, e chamava pro canto e tal, e tava com uma galera assim. Só que eu caí numa depressão muito grande em 2022 e ela foi se agravando porque eu não consegui emprego, mano. Eu moro numa cidade que ela é uma cidade grande, mas ela é mais focada para empregos no distrito industrial que tem aqui, né? Aí, porra, eu não queria, né? Porra, eu não queria ir pro distrito industrial e tal. Só que eu acho que eu escolhi muito, de certa forma, por esse auto-julgamento, tipo assim, ah, não, porque eu fui na faculdade, já porque não sei o quê. Essa parada de nunca querer da pessoa que é dita, ah, não, pô, tu é inteligente, pô, tu tem potencial, porra, isso, aquilo e tal. Qual é o problema disso? É que tu superestima o teu início demais, sabe? Tu tem que começar já assim, tu tem que começar já assado. E, cara, às vezes a gente só tem que começar e foda-se, sabe? Tipo, eu fui pro meu subemprego lá, em 2023, que eu consegui, e foi uma experiência boa, porque eu aprendi a lidar com o meu emocional em relação a pessoas mal educadas, pessoas. Eu trabalhei com atendimento ao público, né? Fazer cartões de, de crédito, aquele crédito de ônibus, o pessoal passava vale transporte. E aí também eu fui trabalhar um tempo no setor lá que é para atender pessoas especiais, tal, autistas, enfim. E era um teste assim muito louco de paciência, porque era um teste muito louco de paciência, enfim, foda-se. E durante um tempo, eu passei lá 8 meses. Acho que quando foi lá pelo sexto mês, eu tava muito confortável, pô. Tipo, eu tava com um salário mínimo e os benefícios, pô, de boa e tal, CLT. Eu trabalhava mais com mulheres, né? Então eu sempre gostei muito de ter amizade feminina. Então era muito legal, a gente trocava ideia, ficava rindo e tal. Aí um dia entrou um cara lá, um mano, até agradeço muito ele, o Júlio. Ele entrou lá e tal, ele chegou e beleza, brother e tal. Aí a gente foi almoçar junto uma vez. E aí a gente começou a trocar ideia, pô. E aí ele falou que ele tinha ido pro Canadá, que ele foi pro Canadá e tal. E que ele já teve empresa, já teve carro, mostrou os carros dele e tudo. Eu fiquei, caralho, cara, porra, né? Foda e tal. Falei, pô, que esse bicho tá vendo aqui, não, né? Dessa porra aqui. Que a gente ia almoçar numa Copa. A gente tinha que deitar no chão, tá, enfim. E aí ele falou que ele tinha criado uma empresa e tal, não sei o quê, só que o pai dele teve um problema de saúde. E eles tiveram que vender as empresas e tiveram que investir tudo para cuidar do pai dele. O pai dele, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje em dia ele tá fazendo medicina. Então eu tô muito feliz aí pelo Júlio. Mas aquelas conversas com o Júlio
dele falar que, tipo assim, não, mas eu vou voltar a ter grana e tal, não sei o quê. Vou voltar a ser assim, sabe? Cara, aquelas conversas me despertaram uma parada. E, tipo, quando a gente conversava, eu lembro que teve uma vez que ele falou, não, mano, tu não tem que ficar aqui, não. Pô. Não, aqui é uma merda, aqui é uma merda mesmo. Tem pessoal que não estuda e tal. É, eu vi que tu troca uma ideia bacana. E aí tu tem que ir embora, pô, tu tem que ir embora daqui, não sei o que. Eu fiquei, cara. Eu falei, não, eu vou ficar aqui até, eu já deixo. Aí ele falou, né, que ia ficar, não é, em determinada data que ele tinha passado em medicina na federal daqui. Eu vou avisar lá daqui a pouco e tal, mas tu tem que vazar, pô, porque tu tem. Aí vem aquele negócio de ter potencial, e eu fiquei tipo, ai, pô, será, né? Eu já tava na vibe triste de 2022 para 2023, eu não tinha conseguido emprego na minha área ainda. E aí eu consegui emprego na minha área. É, confesso que eu, no primeiro ano da minha carreira, eu acho que eu não me esforcei tanto quanto eu deveria. E hoje em dia eu me esforço mais e até o resultado do trabalho está bem melhor. Mas hoje eu meio que voltei a ter aquela sensação de que, tipo, eu tô indo no eixo certo daquela coisa que eu tinha com os 17, 18, de querer fazer dinheiro no digital, de querer evoluir mais na minha carreira de uma forma meio, tipo, focadaça, assim, sabe? Tipo, de sentar, estudar e foda-se o resto, não importa quem esteja enchendo o saco e tal. Então é isso que eu tô falando, tipo, em algum momento entre os nossos 20 e 21 anos, a gente perde essa parada porque a gente tem que prestar contas para a sociedade em relação ao trabalho. Às vezes tu arranja uma namorada, e aí tu vê as outras pessoas morando com essa namorada, e tu vai embora com a namorada, e tu perde dinheiro. Tipo assim, aí vem até uma hipocrisia minha porque eu moro com minha namorada. E obviamente eu gasto mais do que se eu morasse com a minha mãe. Mas eu sinto que isso me trouxe maturidade. E ela é uma pessoa incrível, né? Então, tipo assim, o homem, ele sempre sabe quando a mulher dele é uma mulher, tipo, que, caralho, que mulher bacana e tal, que vale a pena. E sabe quando a mulher dele é um saco, que toda vez que ele olha pra ela, ele sente vontade de brigar com ela ou ela com ele. É, então, pra mim, a minha namorada, ela é bem tranquila, então valeu a pena fazer esse tipo de investida financeiramente burra, mas para eu ter a maturidade de enfrentar, morar junto com outra pessoa, foi ok. Ainda preciso evoluir muito, claro, mas foi ok. Mas eu botei algumas anotações aqui. Eu vou cortar esse vídeo todo, né? Mas eu botei algumas anotações aqui, né? É, uma vez eu escrevi no Substack para sensação de ter perdido o propósito, enfim. Eu notei um padrão que a perda de identidade dos objetivos acontece por volta dos 20 e 21 anos e pode perdurar muito tempo ou nunca mais voltar ao normal. Eu tive essa sensação até uma expectativa sobre mim, sobre algumas pessoas que me apontavam como inteligente e isso de certa forma me iludiu. O ego de um homem que estuda desenvolvimento pessoal e a comunicação melhora muito, é, o ego sobe, né? E onde há o ego, há perigo. O mercado de trabalho é complicado e nele vai existir o QI, que a gente chama de quem indica, né? E além disso, isso é um dos fatores que vai te minando, mano, se tu for fudido, vai te minando. Além disso, existe o fator principal da minha queda, que é tipo, você vai querer tantas coisas e tantos sonhos e imagens de você mesmo, que você não consegue definir um objetivo e ir até o final dele. Isso é interessante, porque eu vi esse Instagram aí que eu tenho em 2020, e vinte, e se eu tivesse talvez continuado, ele estaria um pouco melhor, mais grande e tal. Talvez eu teria feito conteúdo para o YouTube muito antes. Mas enfim, né? Ah, o principal, se você está na fase de se perder do objetivo de 19, 20, 21 anos, você tem que acordar agora e toda vez que você tiver um dia fora do que tu acha ideal, tu vai ter que tirar uns 10, 20 minutos do dia, de preferência no final do dia, faz uma visualização do que o teu eu de 17, 18 pensava sobre isso. Estou falando questão financeira mesmo, de evolução pessoal. Essa sensação é estranha para mim,
pois apesar de viver bem, viver de maneira calma, eu ainda sinto que o meu eu de 18 não está totalmente feliz, principalmente com a minha preguiça de fazer as coisas. Minha antiga falsa superioridade e a minha falta de foco. Você tem que se perdoar e definir uma data e preparar-se para essa data. Em outro, enfim, foda-se. Qual é a minha data que eu defini? Eu sempre defini dia 23 de setembro. Então, dia 23 de setembro, eu sempre tento, de todos os anos, eu sempre tento me preparar para esse dia e a partir desse dia iniciar alguma coisa que vai fazer um ciclo até o próximo 23 de setembro. Eu escolhi essa data porque é uma data bem, que tipo assim, se você analisar a sua vida, tu vai ver que existem datas, só me tu vai ver que existem datas e momentos que a tua vida, cara, se tu não tivesse ido ali, ou se tu não tivesse falado com aquela pessoa, a tua vida seria totalmente diferente. Claro que existem muitos pontos, mas existe sempre um ponto consciente que tu fala, cara, se eu não fosse aquele lugar naquele dia, se eu não tivesse sentado naquele banquinho e falado dessa forma com essa pessoa, talvez eu nunca ia, minha vida seria totalmente diferente. Se eu tivesse ignorado essa pessoa, se eu tivesse feito tal coisa prática, ou começado aquele negócio. Cara, sempre existe uma data que talvez tu lembre da data ou tu lembre do momento, né? Mas tu sempre vai ter mais ou menos a estimativa de quando que foi, um dia ou um mês. Eu tenho esse dia, que é o dia 23 de setembro. Então, todo dia 23 de setembro, depois de 2021, 22, se não me engano, que eu defini isso, eu vou fazer um ciclo de coisas que quando for no 23 de setembro do próximo ano, eu vou ver o que que eu fiz, eu vou analisar e tal, e já inicio outra parada para pro outro ciclo de 23 de setembro dos outros anos, e assim vai. Então, defina uma data, por exemplo, porra, tu tá com 20, 21 anos, que é 2 anos atrás que eu tenho 23 hoje em dia, né? Então, tu tem 20, 21 anos, aí tu tem que fazer o seguinte, cara. Tem que fazer, pô, porque é o que eu diria pro meu Thiago de 21, 20 anos. Seta uma data. E na verdade eu acho que eu disse isso, porque aí já vai uma viagem psicodélica de que o eu do futuro fala com o eu do passado através do. Enfim, foda-se. Isso é pra outra pira, né? Mas de falar, por exemplo, cara, tu tem que setar uma data e nesta data é a data que tu vai mudar, né? Só respondeu, mano. Enfim. E aí, e de certa forma, foi isso que eu fiz em 2022. Eu tava com uma depressão assim muito fodida, cara, tipo, muito mal. Sabe aquilo que tu tá assim, apático e que tu chora do nada? Tava nesse naipe, graças a Deus, meu namorado e minha mãe me ajudaram muito. Tinha me isolado do mundo, totalmente diferente do que eu era antes. Eu emagreci muito, tava com aspecto meio até de doente, sei lá. Enfim. E eu não consegui estudar nem nada do tipo. Mas é que em setembro de 2022, no dia 23, eu me preparei para esse dia. Quando chegou no dia 1, eu me preparei. Aí quando foi no dia 23 de setembro de 2022, eu mudei, né? Eu mudei na força, né? Claro que a tristeza, as coisas não tinham saído fora, mas eu fiz força, né? Que até no vídeo do dos melhores influenciadores que tem aqui no YouTube, que é o Copini, ele fala sobre pulsão de vida. E eu acho que ali eu liguei a minha pulsão de vida e e as coisas não foram exponencialmente gigantes, até porque, por culpa minha mesmo, mas poderia ter sido. Mas tudo que eu escrevi no papel, que eu teria hoje em dia, depois de 3 anos, 2022, 2023, 2024, 2025, hoje eu tenho, né? Hoje eu trabalho de casa, sou dev. Não, não vou dizer que, nossa, eu sou dev sênior. Não. Sou um dev comum, que está buscando melhorar, claro. E hoje eu trabalho de casa, eu tenho uma equipe legal, pessoal, gente boa, pessoal inteligente, que dá para eu trocar ideia e evoluir cada vez mais. E a minha namorada ainda tá comigo. A gente tem uma
situação financeira melhor, a gente precisa se organizar mais financeiramente, né? A gente tem uma situação financeira muito melhor. Hoje, se eu quero comprar alguma coisa, eu consigo comprar. E é até uma reflexão interessante, porque eu estou gravando, tentando, gravando esse piloto, né? E também pensando em YouTube, enfim, em redes digitais, porque eu ainda não estou satisfeito com, com o que eu tenho hoje. Satisfeito, tipo assim, ainda não me supre totalmente. Ainda não é aquela parada que quando eu tinha 18, 19 anos eu olhava e falava, é isso aí que eu vou ter aos meus 23, entende? Mas, porra, eu não tenho nada a reclamar, assim, que falta. Mas eu acho que é uma satisfação pessoal minha comigo mesmo. É, mas isso é algo como é? Ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Que é até um vídeo que eu posso gravar depois. Nessa mesma qualidade, quando ainda não tenho dinheiro para comprar câmera. Mas você tem que setar uma data, cara. Sete uma data, de preferência alguma data que aconteceu alguma coisa muito importante. Pode ser teu aniversário, pode ser aniversário da tua mãe, pode ser, mano, mas de preferência algo que seja fora disso, sabe? Que não seja teu aniversário, nem aniversário, mas que seja tipo um mês, uma data que aconteceu algo que foi brutal de absurdo que fez com que a tua vida mudasse. Se aquele mês tu não tivesse feito aquilo, se naquela semana tu não tivesse feito aquilo, se naquele dia tu não tivesse feito tal coisa, a tua vida seria totalmente diferente. Para mim, foi no dia 23 de setembro de um ano atrás, alguns anos atrás. E aí eu peguei essa data e ressignifiquei ela, e agora ela é uma data de evolução pessoal, né? Tu pode ter a tua data de evolução pessoal também. Aí tu faz esse plano, tu, nesse dia 23 de setembro, você pega, você deixa um símbolo dele na sua agenda. Nesse dia você vai listar tudo que você vai ter nos próximos anos, tudo que você vai estar fazendo. E cara, não precisa de muita coisa. Tem a parada 80-20. 20% das coisas que tu faz geram 80% do resultado. Tu lista, sei lá, 10 coisas ou 8 coisas, e aí tu vai analisar bem. Esse dia é um dia meio ritualístico. Então tu vai analisar bem, e aí tu vai tirar ali 20% de, dos itens que tem ali. E tu vai falar, esses dois aqui não podem faltar, mano. Então, pra mim, o que que não pode faltar no próximo ano é criar conteúdo para YouTube. Aqui, ideias bagunçadas, câmera de webcam, não tenho cenário em porra nenhuma, só. Inclusive, vou ter que fazer um relatório agora de atividade que eu fiz esse mês. E eu só liguei, gravei e foda-se, entendeu? Ainda não sei editar muito bem, mas. Pois é. Ainda não sei editar muito bem, mas tá aí. Vou começar agora, dia 2 de outubro. Era pra ter começado ontem, mas tá aí. Mas, enfim, ontem eu tava. Ai, será que eu gravo esse porra webcam, isso aqui? Enfim. É isso. Esse vídeo foi meio bagunçado, mas daqui a pouco eu estruturo melhor minhas ideias, trabalho melhor nos vídeos e compro câmera e crio conteúdo. Eu tenho muita ideia para falar, muitas opiniões e muitos pensamentos e registrar também algumas coisas que eu possa vir fazendo desses tempos, nesse ciclo de ano de 23 de setembro de 2025 a 23 de setembro de 2026. Valeu.